Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Se achegue aí um pouquinho, pega a sua Bíblia e vamos juntos iniciar o capítulo 25 de Mateus, tá? Nos finalmente da vida de Jesus. As narrativas de hoje são narrativas apenas do evangelista Mateus e eu te convido para, nesse instante, nós aquietarmos o coração e nos esforçarmos cuidadosamente, diligentemente, por aprender o Evangelho nesse instante. Se tiver família perto, filhos, amigos, reúnam e vamos ler a Bíblia. Vamos voltar a ser como os crentes de Bereia, diz o texto lá, né? Que eles ouviam tudo dos apóstolos, mas eles iam lá e consultavam tudo. Os dias que nós temos daqui para frente são dias que não dá para você confiar em qualquer espírito que estiver falando, não. Tem que saber se é procede de Deus ou não. E o que nos dá base para nós não sermos enganados é o Evangelho, é Jesus. Nós temos que conhecer Jesus. Então, se esforce nesses dias e vamos fazer essa corrente do bem. Esforçar todos por lermos o Evangelho de Jesus. Conhecermos Jesus para não sermos enganados. Para não sermos enganados. Porque o tempo é o tempo da imagem, é o culto à imagem. É o culto à mentira, à fake. E nós precisamos manter os pés no chão da verdade e viver uma vida real, íntegra, sem teatro, sem hipocrisias. Então eu te convido nesse instante. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva no canal e vamos juntos ler o Novo Testamento todinho, versículo por versículo, fazendo algumas aplicações, tirando as sabedorias necessárias que tem. Vamos lá então, capítulo 25 de Mateus, é a parábola das 10 virgens. Vocês vão perceber que Jesus já contou aqui a parábola da figueira, do pai de família, duas, agora a das virgens, depois dos talentos e depois o do grande julgamento. São cinco parábolas que ele conta só para mostrar para mim e para você a necessidade que nós temos de vigilância, oração, perseverança no amor ante a volta de Jesus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, as sábias, as sensatas, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, tá vendo? E atrasando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, momento que ninguém espera, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, imprudentes, insensatas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Com muita simplicidade. Você sabe que o noivo é Jesus e que as virgens aqui, 5 nessas, 5 prudentes, representa a igreja, o povo aqui na terra, todos nós. Os casamentos judaicos, nesse tempo de Cristo, dividia-se em 2 partes. Na primeira parte, o noivo saía de sua casa, vinha até a casa da noiva e ele participava do banquete de entrega da noiva. Ou seja, já tinha pagado o dote, já tinha assinado o termo de compromisso, a carta de casamento, entre aspas, e dali ia para outra parte, onde ele saía, pegava com a noiva, em festa, em celebração pelas ruas, e ia para o banquete, para a casa dele, para o grande banquete nupcial.
Esse é o detalhe. Essas virgens aqui, ó, essas 10 virgens, seriam aqui as damas de honra preparando tudo, organizando a noiva e preparando-se tudo. Então observe que o noivo está vindo para buscar a noiva, na casa da noiva para buscar. É a chegada de Jesus. A noiva é a igreja que está aqui na terra. E ela tem que estar apercebida. Ela tem que estar atenta. E aqui a ideia aqui é do azeite da lâmpada. E a lâmpada aqui nesse caso não era aquela candeia que fica dentro de casa, não. Eram tochas de varas longas, com trapos na ponta, embebidos em azeite, colocava fogo. E era capaz de ficar acesa ao ar livre durante algum tempo. Acabava-se o azeite ali, cortava, colocava mais azeite, cortava uma parte do trapo, colocava mais azeite e continuava. E o problema é justamente isso. Eu não sei a hora de que Jesus vai vir, mas eu tenho que ficar atento e ligado. As sábias, além da tocha, da candeia, levou mais azeite. As outras não. Não vai demorar não. Aquela negligência que tem na terra envaidecida com as coisas deste mundo. As outras 5 não tinham. O noivo atrasa. Chega tarde à meia-noite. Toca-se a trombeta. Tá chegando. Quando todos preparam, quando se saem para ir atrás do noivo, para clarear as ruas escuras daquele tempo, o breu, elas perceberam, cadê o azeite? Foram nas sábias, pedindo azeite emprestado. Se eu emprestar para vocês, fica vocês e nós sem. Eu sugiro que vocês procurem alguém que o venda, comprem e participem. Mas ao elas fazerem isso, o noivo entrou para as bodas, com a noiva, com a igreja, com aqueles que estavam esperando, e vão para o banquete nupcial, para as bodas, para a festa das bodas, participando, fecha-se a porta, as outras chegam como é de costume, Senhor, abra-nos a porta, Senhor, nem. Aí a resposta é simples, não vos conheço, apartai-vos de mim. Necessidade de que, amados? Vigilância, não brinque, não desperdice a oportunidade, não troque a sua eternidade por um período curto que nós temos aqui na terra, neste corpo, nesse tabernáculo. É simples o que está aqui, eu sei que todos entenderam. A advertência aqui é, precisamos estar em oração e em vigilância, em sensatez. Aqui tem muitas aplicações. O azeite é a presença do Espírito de Deus em nós. 5 não significa que 50% são salvos, 50% são perdidos, ou como muitos vão ficando teologizando as coisas, as parábolas das sementes, só tinha das 4 tipos de sementes, só uma que produziu frutos, ou seja, só 25% está salvo. Não existe isso no Novo Testamento em Jesus. A verdade é que lá em Apocalipse é uma multidão de milhares que ninguém pode contar, inumerável como a areia do mar. O que está implícito que é o seguinte, é a necessidade de vigilância, porque vai ter gente na terra desapercebido, brincando e negligenciando. Quanto a nós, que recebemos o Espírito de Deus, deixe esse azeite, a presença do Espírito, aquecer seu coração e te manter em pé na presença dele até aquele momento, aquela hora que ninguém sabe que dia que é, nem que hora que é, nem que minuto que é. Mas fique atento, sirva a Deus assim. Na sequência, diz assim, verso 14. Pois será como um homem, tá vendo? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, investiu. Mas o que receberam 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, grava isso, é esse período que nós estamos vivendo, onde a graça de Deus se manifesta a cada um de nós, esperando que todos se arrependam, até ele voltar, Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com cada um deles. Verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, tá vendo? A ideia do gozo, do paraíso, do céu.
E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, pois, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A mesma expressão, a ideia de aqui implícita, né? É o que a gente chama de céu e de inferno. Pense como quiser. Uma coisa eu sei, não dá para acharmos que no final vai todo mundo para o mesmo ambiente, para o mesmo espaço, para o mesmo estado. Não tem isso. Pode teologizar o quanto quiser. Existem os universalistas, existem aí os aniquilacionistas, mas o fato é que Jesus faz separação entre uma coisa e outra. A expressão ranger de dentes aparece 7 vezes aqui para expressar isso. E tudo aqui é muito simples. O dono, o Senhor, ele sai, ele ausenta, mas distribui para nós o Evangelho. Ele deixa o Evangelho. Esse Evangelho é para essa realidade, é para essa vida. E o Evangelho é dado para mim, é dado para você, é dado para o outro. E esse Evangelho aqui, ele coloca na forma, ele distribui a cada um, o Evangelho é o mesmo para todos. Mas quando se coloca 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, é porque cada um tem características diferentes, dons específicos. A uns é dado o dom disso, dom daquilo, profetizar, ensinar, interpretar, exortar, pastorear. Tem dom de todas as formas. Cada um, quando crê e volta para Deus, Deus distribui o Espírito conforme lhe apraz, à medida da proporção da fé distribuída a cada um. É por isso que um investe 5, outro 2, outro 1. Não é porque um que tem 5 e ganhou outro 5 vai ter um lugar especial, um prêmio maior que o outro. Isso é imperceptível. Não tem isso. É porque simplesmente nós temos características diferentes. Paulo é Paulo. Entregou-se totalmente. Eu sou um professor. De acordo com os dons que Deus me deu, eu vou produzir. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que se eu recebi esse evangelho é para ser investido na vida de acordo com os dons que Deus me deu. Eu tenho que investir, isso é vida, o evangelho. Eu não posso pegar esse tesouro, esse talento, o evangelho, e escondê-lo, não. Eu não posso fugir da realidade. Eu tenho que investir. Eu não posso pegar e esconder debaixo da terra. Isso é muita burrice. Achar que eu vou afastar-me do amor, deixar o amor escondidinho, o evangelho debaixo do tapete, enterrado. E eu não vou ser cobrado por isso. Sim, porque nós sabemos que o caminho é amor, é amar. Quem muito ama não peca. Então, você não vai sair impune, ileso. Resta a você que ganhou o talento e não quer investir, com medo de Deus, com medo de qualquer coisa, com medo do Senhor, que é severo, pelo menos investisse, colocasse nos bancos. A ideia aqui é que já tinha os banqueiros, eram as bancas onde ficavam homens sentados atrás, fazendo trocas de dinheiro, emprestando e tomando emprestado, e já tinha juros, o processo bancário já estava instalado ali na época. Amados, eu não sei os dons que você tem. Eu só sei que servir Jesus é necessário para mim e para você. É preciso que as pessoas saibam
que o Evangelho é existencial, é para essa existência. Deus me chamou assim, lendo Bíblia para além dos porões de uma denominação, de uma igreja. Foi lá em Teoflotone. Os dons se manifestam. Eu nunca parei para perceber os dons que eu tenho. Nunca parei, oh Deus, quais são os dons que o Senhor me deu? Não. Na dinâmica da vida, encaminhando como Jesus fazia. Jesus sempre estava em movimento. Os dons não se manifestam quando você parado, fechado dentro de 4 paredes de uma igreja, esperando o povo vir, não. É no caminho que as coisas se manifestam, que os dons se manifestam, que brota a cura, que brota a libertação, que brota a exortação, que brota o evangelismo, que brota o pastoreio. Primeira vez que eu expulsei um demônio, não foi dentro de igreja também não. Foi dentro da minha terra natal, Pedra Grande. Eu saí de casa para visitar uma família, lá aconteceu. Deus me deu fé, sabedoria e graça para mim falar, sai em nome de Jesus. E é algo que me acompanha até os dias de hoje. É esse ministério de trabalhar com pessoas com problemas espirituais. E muito mais nos dias de hoje, pessoas com problemas psicológicos. Que estão muito atrelados um com o outro, mas tem uma diferença muito grande. E tem pessoas sofrendo de traumas psicológicos que não são espirituais. E tem pessoas sofrendo de problemas espirituais sendo tratadas com problemas psicológicos. Eu preciso saber separar uma coisa de outra. Então Deus me usou muito da história assim, na leitura de Bíblia. E tem outras coisas que vão acontecendo, outras sabedorias que vão sendo dadas a você, vão sendo acrescentadas. Porque à medida que eu vou imitando Jesus, que eu vou morrendo para mim e recebendo mais de Deus, eu vou me tornando mais divino para amar mais e servir mais. Agora, parar dentro de 4 paredes achando que os dons vão se manifestar, vai dar só complicação, brigas, rixas, discórdias. Vai para a vida, saia. Vai cuidar, vai investir os talentos que Deus te deu. O Evangelho está aí. É o mesmo tanto para quem recebeu 5, como para quem recebeu 2, como para quem recebeu 1. O Evangelho é o mesmo. É esse tesouro que Deus nos deu, o Evangelho de Jesus, o Espírito de Deus em nós. Está aqui. E ele é desenvolvido de acordo com a capacidade, na medida da proporção da fé, como diz Paulo. Com a capacidade de cada um, com o tempo de cada um. Se eu não fosse professor, não tivesse que trabalhar 2 cargos, é lógico que eu produziria mais. Como Paulo produziu mais. Por que Paulo produziu muito? É porque Paulo não tinha uma padaria. Paulo não tinha um açougue para ficar parado. Até a própria profissão de Paulo era de nômade, era de gente que trabalhava em movimento, fazedor de tendas. Um Paulo com uma padaria, com um açougue, com um mercadinho, ele nunca faria o que ele fez em prol do reino. Então, cada um de acordo com o dom que Deus te deu. Mas uma coisa é certa, tanto um quanto o outro tem o Evangelho para ser desenvolvido na vida. O Evangelho é o tesouro que Deus nos deu. E Jesus vai voltar e vai pedir contas a cada um de nós. Isso é certo. E saiba de uma coisa, ali a partir da sepultura, são 2 caminhos. Você vai ver na parábola do julgamento. Os que estão à direita e os que estão à esquerda. Vinde benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, maldito meu Pai. A mesma coisa aqui. As nécias, apartai-vos. Não vos conheço. As outras, vinde. Vamos entrar para a festa. Vamos celebrar essa ceia com Deus. Esse banquete universal com Deus. Eu quero te convidar nesse instante a orar. A orar, derramando o seu coração e dizendo, Deus, eis-me aqui. Eu quero te servir aqui, Pai, no coração do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus parentes, dos meus vizinhos, na escola, onde o Senhor me colocou, eu quero levar o Evangelho para lá. Sem ser chato e sem ser antipático. Que tem uns que são nojentos, que ninguém suporta quando abre a boca. Mas é para você demonstrar o amor de Jesus ali. O Evangelho é assim, amados. A gente vive, a gente ama. De vez em quando, você abre a boca para falar alguma coisa. De forma que a língua do Evangelho é o amor. Sem amor, nada provém. O amor transcende tudo. Transcende tudo. Então vamos nos comunicar e vamos amar. Esse é o caminho. Porque tudo se resume no amor. Então, arrependa-se. Você que tem tanto, que poderia ter feito tanto, ainda dá tempo ainda.
Não queira passar pela vida cantando naquele cântico tempo e não. Eu queria ter feito mais, eu poderia ter amado mais, não. Você não poderia, não. Ame, faça, levante e ande. Aproveite o tempo que nos resta, que te resta na carne, no corpo, e vamos servir a Deus até a volta de Jesus, em oração e em vigilância. Volta nesse instante para os braços do Senhor. Retorne ao primeiro amor. Entenda o Evangelho de uma vez para sempre. Não confunda as coisas. O Evangelho não é para uma outra dimensão. O Evangelho é para agora. Está em vigência. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pela leitura desta palavra de vida. Obrigado por esse tesouro Evangelho em nós. Obrigado por Jesus em nós, o Teu Espírito em nós. Obrigado porque no processo o Senhor nos achou, nos encontrou. Oh Deus, e nós estamos aqui cheios de Ti. E nós queremos agora nos abrir para a vida e dizer: oh Deus, aumenta a nossa percepção. Abra as nossas mãos em direção ao aflito. Oh Deus, dá que os nossos passos sejam em direção ao caído, ao machucado. Dá que o nosso coração dilate em amor nesse instante. Oh Deus, e desperte em nós os dons que estão amortecidos, adormecidos. Assim, Pai, assim como Paulo orou pelo filho Timóteo, oh Deus, e pediu ao Senhor para que reavivasse o dom do Senhor na vida dele, aquele chamado pastoral que ele tinha. Oh Deus, desperta muitos que estão, Pai, agora machucados, que foram, Pai, traumatizados nos seus tempos, nas suas igrejas, esses que se acham perdidos, que estão condenados ao inferno. Oh Deus, que um dia creram, restaura-os, levanta-os agora em nome de Jesus. Levanta o teu povo, sopra o teu espírito nos quatro cantos e reaviva aqueles, Pai, que se acham perdidos, Pai. Levanta-os, Pai. Levanta-nos para a vida, Pai. Ainda dá tempo, Senhor. Oh Deus, o dia, Pai, está vindo. A noite está indo embora, o dia vem raiando, Senhor. Então abra os nossos olhos, aguça as nossas percepções e não nos deixe brincarmos, Pai, com o Evangelho do Senhor. Ministra sobre nós agora a palavra da vida e levanta esta casa, levanta esta alma, levanta este que está machucado e quebre cadeias e grilhões e cure feridas na alma daquele Pai que foi traumatizado. Cura-o, eu abençoo todos que estão ouvindo agora, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém.